paz do Senhor Jesus, queridos irmãos em Cristo. Neste vídeo, gostaria de falar sobre se ouvides a voz do Senhor. E vamos tomar como base para a nossa reflexão Zacarias capítulo 6, versículo 15, que diz o seguinte: aqueles que estão longe virão e ajudarão no edificar o templo do Senhor. E sabereis que o Senhor dos Exércitos me enviou a vós outros. Isto sucederá se diligentemente ouvirdes a voz do Senhor vosso Deus. Então, nós vemos aqui o profeta Zacarias, um dos profetas em que profetizou sobre a restauração de Judá. Sabemos que Judá tinha sido expulso, tirado da sua terra de Jerusalém, Judá, o reino do sul, e levado cativo pela Babilônia. Lá no cativeiro, Babilônia, na época de Daniel, profeta Daniel, a Babilônia que dominava todos os outros reinos. Depois da Babilônia, quem passou a dominar eram os medo-persas. Pois bem, mas o profeta Jeremias, profeta antes deste período, ele profetizou que Judá iria ser levada cativa para a Babilônia e que 70 anos depois retornaria à terra prometida, preparando assim o cenário para a volta do Senhor Jesus. Quando completaram 70 anos que eles estavam longe da sua terra, então o Senhor começou a despertar as pessoas para retornar àquela terra e retificar aquela terra. Tanto Jerusalém quanto o templo, os muros, a cidade, enfim. Foram despertados, no caso de Daniel capítulo 9, foi despertado para orar, foi despertado Esdras, Neemias, e não somente a estes, mas também o imperador ou o rei da época que dominava sobre todas as nações. Ciro, Dario, que eram dos medo-persas. Então, houve uma manifestação poderosa do Espírito Santo e da palavra na vida dos profetas e na vida também de outros edificadores, sacerdotes, no caso. E eles foram despertados. O próprio profeta Zacarias disse: não por força, não por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. E foi isso que estava acontecendo. Pois bem, mas sempre as condições para que a palavra de Deus se cumpra, ela está condicionada a um se. Isto é, a parceria entre o nosso Deus que faz as promessas e nós aqui na terra, que harmonizamos e sintonizamos com a vontade de Deus no período certo, na hora certa. Então, há necessidade desta parceria e desta comunhão, né, para que aconteçam essas promessas. E essa comunhão do homem é ouvir diligentemente a voz do Senhor. Então, se diligentemente ouvirdes a voz do Senhor, vosso Deus, irá acontecer. O que irá acontecer? Vejamos, em Zacarias capítulo 6, versículo 15. Aqueles que estão longe virão
e ajudarão no edificar o templo do Senhor. Primeira coisa, chegou o momento, se você diligentemente ouvir a voz do Senhor, o Senhor tocará no coração das pessoas que estão longe, distante, e virão pelo seu Espírito a ajudar a edificar o templo do Senhor. O templo é onde habita Deus. O templo era onde tinha o encontro entre o povo de Deus e Deus, o próprio Deus. E sabereis que o Senhor dos Exércitos me enviou a vós outros. Você vai entender e saber uma outra coisa importante. Você vai saber que Deus usou profetas. Você vai entender e entender isto. E que estes profetas foram enviados pelo Senhor para transmitir a palavra que estava no coração de Deus. E então, mas aí diz, continua, isto sucederá diligentemente se ouvirdes a voz do Senhor vosso Deus. Tiramos aqui algumas lições. Primeira lição: aqueles que estão longe virão e ajudarão a no edificar o templo do Senhor. Então, se você ouvir a voz do Senhor, Deus colocou no seu coração um plano, um projeto específico para você. Então, se você ouvir diligentemente a voz do Senhor, seguir todas as orientações passo a passo, o Senhor será responsável em atrair as pessoas que estão longe para junto de ti, para que elas te ajudem a reconstruir o templo, isto é, a fazer com que os projetos que Deus colocou no seu coração sejam realizados através dessas pessoas que o Senhor tocar nos seus corações, que estão longe, que você não os conhece, que você não sabe. Eles vão ser atraídos e vão te ajudar a desenvolver este projeto, a iniciar e concluir este projeto, que no caso é a construção do templo do Senhor, a reconstrução. E falando para nós, o templo do Senhor são o quê? É a igreja. E todos os cristãos verdadeiros são pedras vivas neste templo, onde habita Deus em espírito. Pois bem, então essa é a primeira coisa. A segunda coisa, nós vamos estar reconhecendo, tendo discernimento da voz de Deus. Aqui no caso, e sabereis que o Senhor dos Exércitos me enviou a vós outros. Então, você vai saber, você vai discernir, você vai perceber a voz de Deus, as pessoas que fala com você, e vai discernir também as pessoas que vão sendo enviadas por Deus, porque dentre essas também são enviadas aquelas que são do inimigo da nossa alma, que quer impedir que essa obra seja realizada. Então, você vai ter discernimento em como fazer e também quem serão as pessoas que vão estar entrando neste projeto, participando deste projeto, para que estes projetos sejam realizados. Essas duas coisas importantes. O Senhor vai atrair as pessoas que tenham a mesma visão para si, para você, para que juntando a sua visão, a revelação que Deus tem para a sua vida, estes ajudem você e realmente cumpram esse propósito. O segundo, como nós já vimos, você vai ter discernimento em como colocar as pessoas no lugar certo, com seus dons, seus talentos, e também quem vai poder estar sendo selecionados para ajudar na reconstrução do templo, isto é,
naquele projeto que vai fazer parte da edificação do templo, que é a igreja. Pode ser um dom, pode ser um projeto de seminários de missionários, pode ser um outro projeto nascido no coração de Deus. Mas isto vai acontecer se diligentemente ouvirdes a voz do Senhor teu Deus. Então, o que significa isto? Ouvir diariamente, constantemente, passo a passo, aquilo a respeito daquilo que o Senhor tem para a sua vida. Então, é isso que acontece. Como você vai tratar as pessoas, vai dirigir você na oração, vai dirigir você nas palavras que você vai dizer para as pessoas, vai te dar sabedoria, vai te dar conhecimento e vai te dar sabedoria também em relação a esta causa. Conhecimento é a revelação, a palavra de conhecimento é aquela palavra que Deus revela o que está no seu coração. E a palavra de sabedoria é aquilo que o Senhor coloca no seu coração, e que transmite o conhecimento na prática. Sabedoria é o conhecimento na prática. Tá bom? Então, ouça diligentemente a voz do Senhor, teu Deus, então se cumprirá esses planos, esses propósitos que o Senhor tem colocado no seu coração e que chegou o tempo para se realizar, como chegou o tempo, 70 anos de cativeiro de Judá, para se realizar, e o Senhor estava tratando, trabalhando e preparando o cenário para que o templo, os muros fossem reedificados. O rei Dario, os reis da época dos Medo-Persas, que o Senhor colocou para este momento. E assim também o Senhor vai tocar no coração de autoridades, tocar no coração de pessoas, e dar-lhes entendimento. Elas vão ajudar financeiramente neste projeto, vai ajudar com mão de obra, favorecendo todas as coisas, mas se diligentemente ouvirdes a voz do Senhor teu Deus. Que Deus continue abençoando você, a sua família e tudo quanto você administra para a glória do Senhor Jesus. Gente, não se esqueça de inscrever-se aqui no nosso canal para que esse ministério seja expandido e conhecido, não para a minha glória, mas para a glória do Senhor Jesus. Deus abençoe cada um de vocês.